Alô, alô, prezados amigos e irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia para todos. Este que está falando é o irmão Elias. Eu realmente pertenço a uma igreja, a uma denominação, mas eu faço questão de dizer isto. Eu não estou aqui para falar de religião. Eu estou aqui para falar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva. E nesta manhã eu convido a todos vocês, se puderem, se estiverem com um tempinho disponível, que se aproximem um pouco, venham juntamente com esse irmão falar do Evangelho, venham cultuar a Deus. E a vocês que estão trabalhando, que Deus abençoe vocês, que vocês hoje tenham um dia alegre, um dia perfeito na presença do Senhor. O homem, desde o início, ele não mudou nada. O homem moderno continua sendo aquele mesmo homem do tempo antigo. Deus colocou o homem no mundo perfeito, sem mácula, aquela pessoa que estivesse diante dele. Deus tinha prazer em estar junto do homem. Mas, a partir do momento que o homem pecou, ele se afastou de Deus. A maldade entrou no coração do homem. E daí o homem tem prazer do pecado. Desde Adão até hoje, nada mudou. O homem é a mesma coisa, só mudaram os costumes. Eu quero dizer para você, meu querido amigo e irmão, houve na antiguidade, há muito tempo atrás mesmo, um homem escolhido por Deus, que veio anunciando algo tremendo que aconteceu. E ele foi tido como louco. E aconteceu o que ele avisou. Eu estou falando de Noé. Noé anunciou o dilúvio. Ninguém deu crédito, a não ser ele e sua própria família, apenas 8 almas. Quando viram que a coisa era séria, era tarde demais. Hoje eu estou aqui como que fazendo o que Noé. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe e te guarde. Hoje eu estou aqui a exemplo de Noé. Eu estou aqui anunciando algo que está por vir. Eu estou anunciando a vinda de Cristo. E quero te alertar, meu querido amigo, para que não seja tarde. Cristo está voltando, e quando ele voltar, não vai dar mais tempo. Houve uma época em que o homem se tornou tão mal, que subiu aos ouvidos de Deus a maldade do homem, numa grande cidade chamada Nínive. Aquele povo era tão mau, tão ruim. Aquele povo se tornou tão ruim que subiu aos ouvidos de Deus a maldade daquele povo, o povo de Nínive. Deus resolveu mandar um recado para que não destruísse aquela cidade. Aquele povo era tão mau que eles tinham um domínio sobre as cidades vizinhas. Eles eram muito fortes, muito poderosos, e eles invadiam as cidades vizinhas. Eles saqueavam, matavam, estupravam, e eles não eram bem vistos pelos vizinhos. E aqueles homens, eles eram homens ruins, eles eram assassinos, eram sanguinários. E isso subiu ao trono da graça de Deus. Deus então escolheu um dos seus profetas, chamado Jonas. Jonas é um dos profetas de Deus. E Deus então chamou a Jonas e disse a ele: Jonas, você vai a Nínive e anuncia aquela cidade. E se eles não se converterem do seu pecado, do mal que têm feito, em 40 dias eles serão destruídos. Jonas já conhecia aquela cidade. Que Deus te abençoe, irmão. Amém.
Se a polícia, as autoridades pegar aqui e me mandar parar, eu paro, mas o senhor, por enquanto, para mim, está falando bobagem. O Senhor Deus chamou a Jonas, um dos seus profetas, e mandou que fosse naquela cidade anunciar aquele povo para que se arrependesse dos seus maus caminhos. Jonas, que já conhecia aquele povo, ao invés de obedecer a ordem de Deus, ele tomou um caminho diferente, se retirou mais ainda, ele se rebelou contra Deus. E aconteceu que ele, chegando no porto, ao invés de tomar um navio para ir para Tarsis, para fazer a vontade de Deus, ele tomou um navio contrário, fugindo, dando no pé. Mas a vontade de Deus, querendo ou não, ela é feita. Não tem como fugir. A vontade de Deus é imutável. E aconteceu que ele agora dentro daquele navio, se afastando do que Deus tinha falado, Deus então enviou um grande vendaval, um vento muito forte, e aquele vento estava a ponto de virar aquela embarcação. E o desespero foi muito grande. Aqueles homens ali, acostumados ao mar, eles já não tinham mais o que fazer. E Jonas desceu lá no porão do navio, se deitou e ficou como se nada estivesse acontecendo. Alheio a tudo. E tudo aquilo acontecia por conta dele. Até que o mestre do navio desceu no porão. Quando viu Jonas naquele estado, ele se indignou e gritou a Jonas: o que faz? O que está fazendo aí, ô dormente? Não está se dando conta do que está vendo? Nós estamos a ponto de perecer, estamos a ponto de morrer. E você, tranquilo aí, você não tem um Deus, não? Você, porventura, não tem um Deus que você possa rogar nessa hora? E quem sabe, podemos ser livres dessa tormenta que está acontecendo. Jonas, então, na cara de pau, ele sabendo que ele era responsável por aquilo, ele disse quem ele era, falou do Deus que ele temia, que era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E disse que era por conta dele que estava acontecendo tudo aquilo ali. E perguntaram a ele: o que temos que fazer para que essa tormenta acalme? Ele então disse: vocês me lancem no mar. E tudo isso vai se acalmar. Não para não. Lançaram ao mar. Esperou que fosse lançado pelos outros. E a Bíblia diz que Jonas foi lançado ao mar. E naquele instante tudo se acalmou. E Deus deparou um grande peixe que naquele instante pegou Jonas, engoliu a Jonas e foi levar Jonas exatamente no lugar aonde Deus tinha mandado. Chegando lá, o peixe vomitou a Jonas na praia de Nínive. E mais uma vez, Deus apresentou a Jonas e disse: Jonas, entra na cidade e anuncia que dentro de 40 dias, se o povo não se converter dos seus maus caminhos, eu destruirei a cidade. E assim Jonas foi, entrou na cidade caminho de um dia, e anunciava: povo de Nínive, arrependei-vos dos seus maus caminhos. O Senhor Deus mandou avisar: se vocês não se converterem, em 40 dias, ele destruirá toda essa cidade de Nínive. E a Bíblia diz que aquele povo fazia aquilo por ignorância, porque eles não tinham discernimento da mão direita para a mão esquerda. E o povo fez de uma tal maneira que desde o maior até o menor se converteram a Deus. E ali naquele dia o rei decretou um jejum, dizendo que nem homem nem animal se alimentasse, saíram em pó, que é símbolo da humilhação, se vestiram de saco. E Deus, então, olhando aquilo, Deus mudou de opinião. Deus se arrependeu do que faria com Jonas, com Nínive, e não fez mais. E aquela cidade foi abençoada. Mas o homem, ele é tão
cabeçudo, tão cabeça dura. Depois desses acontecimentos todos, Jonas, em vez de ficar feliz por ser anunciado e o povo ter se arrependido, não. Jonas ficou chateado com Deus, ficou aborrecido, porque Jonas queria que aquele povo fosse destruído. Jonas queria que Deus enviasse fogo e destruísse aquela cidade. Ele então saiu da cidade, do lado de fora, construiu uma cabana e ficou ali aguardando para ver o que aconteceria com aquela cidade. Deus fez com que nascesse uma boboreira sobre aquela cabaninha dele para que cobrisse a sua cabeça de sol. E numa noite a boboreira nasceu e cresceu. No outro dia, Deus enviou um bicho que da mesma maneira, com a mesma rapidez, como surgiu a boboreira, da mesma maneira o bicho comeu aquela boboreira. E Jonas ficou tão aborrecido que ele contestou com Deus e dizia: ah, Senhor, é melhor que eu morra do que ficar vendo essas coisas. Deus então falou para Jonas: Jonas, você está se compadecendo de uma boboreira que numa noite nasceu e numa noite morreu. Como eu, Jonas, não teria pena de uma cidade que tem mais de 120 mil homens, Jonas. E eu quero te dizer, meu querido amigo, que naquela época não eram contadas as mulheres e nem os menores. E naquela época a maioridade era de 30 anos. Portanto, de 30 anos para baixo também não eram contados. E mulheres também não. Então eu posso com certeza dizer, aquela cidade não era apenas de 120 mil homens. Ali tinha pelo menos 350 a 400 mil pessoas. Era uma cidade imensa, era uma das maiores cidades que existiu naquela época. Deus então abençoou aquele povo e não a destruiu como havia dito. E nesses dias atuais, nós estamos assim com muita diferença dos ninivitas. Não temos aí homens cruéis. Tem lugares aqui, até mesmo no nosso Magé, que a gente não pode nem ir lá. A gente vê na televisão aí as atrocidades que tem havido. Não está havendo roubos de tudo quanto é jeito. A maldade do homem não está grande. Por isso eu iniciei dizendo, o homem continua o mesmo, só mudaram os costumes. E Deus nessa hora quer dizer a você, meu querido amigo, se você não se arrepender dos seus maus caminhos, se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai se arrepender. E o arrependimento geralmente é tarde. Neste mundo, nós temos somente dois caminhos que levam à eternidade. Temos o caminho do bem e o caminho do mal. Se não estivermos no caminho do bem, automaticamente estamos no caminho do mal, sem percebermos. E eu estou aqui nesta manhã, não ganho nada para isso. O que eu ganho aqui é muita zombaria, muita crítica. Mas eu estou aqui porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu estou aqui porque eu sou um salvo em Jesus. Podem rir, podem zombar de mim, mas eu sei o que vai me acontecer o dia que eu partir aqui dessa terra. E você sabe o que vai acontecer? Quando nós saímos da nossa nação para irmos para outra nação, a nação estrangeira, é necessário um passaporte, senão você não pode embarcar e viajar. Eu estou anunciando a você, meu querido amigo, eu estou aqui nessa terra, mas eu não sou daqui não. Eu sou embaixador da parte de Deus. Você pode achar que é loucura que eu estou falando. Eu sou embaixador de Jesus aqui na terra. Embaixador é aquele que procura ver o que é melhor para a sua nação, busca os interesses da sua nação. A minha nação não é aqui na terra, não. Eu estou aqui de passagem, como todos vocês que me ouvem essa manhã também estão. Eu sou um cidadão dos céus.
Eu sou louco? Se eu sou louco, então não é uma loucura muito boa. Um dia eu estarei com Jesus lá na glória. E você? Você que talvez ainda não tomou conhecimento disso e ainda não entregou sua vida a Jesus. O que será da sua vida? A eternidade é para todos. Se você seguir o caminho bom, você vai ter uma eternidade feliz. Se você seguir o caminho mau, você também terá uma eternidade, mas não vai ser uma eternidade feliz. O que você prefere? A hora de escolher é agora. Depois que morrer não tem mais escolha. Vai acontecer igual lá nos dias de Noé. Depois que a água começou a subir na terra, que começou a inundar tudo, aí viram que a coisa era séria, aí correram e quiseram entrar na arca. Mas aí foi tarde demais. A mesma coisa, meu querido amigo, eu estou te falando hoje. Quando Jesus voltar, se você vê que a coisa é séria, não vai dar mais tempo não. O tempo é agora. Hoje é tempo de você dar ouvido às palavras de Deus. Os crentes vivem pregando o evangelho aí, são taxados de loucos, são zombados. Não, meu amigo, eu sou lúcido, eu tenho minha mente perfeita, eu sou inteligente. Isso que eu estou fazendo aqui agora, eu garanto a você, isso é um ato de inteligência. Todos vocês têm oportunidade. Aceitem a Jesus. Noé anunciou aquela arca. Hoje, como uma metáfora, eu digo a você, hoje a igreja simboliza aquela arca. Você sabe o que é a igreja? A maioria dos que zombam de um cristão, eles não sabem sequer o que é uma igreja. Eles olham lá aquele templo, aquela casa feita de tijolo e cimento, eles acham que aquilo é a igreja. Não, meu querido amigo, ali é apenas um santuário. Igreja é o corpo de Cristo, somos nós os cristãos, compomos o corpo de Cristo. Deus não habita em casa feita por mãos de homens, cimento e tijolo. A habitação de Deus é o seu coração. Mas Deus, Ele nos respeita. Ele só entra em seu coração se você permitir. Seu coração tem é como se tivesse uma porta que só você tem a chave. Jesus bate. Se você abrir a porta, então Ele entra e habita contigo e faz uma limpeza geral na sua vida. E nesse dia, Jesus está batendo a porta do seu coração. Todos vocês são convidados a abrirem a porta do coração para Jesus. Experimente. Uma ocasião, alguém estava pregando conforme eu estou aqui agora e alguém zombava. O tempo todo aquele alguém zombando. Aquela pessoa então pegou uma laranja, calmamente foi descascando aquela laranja, chupou aquela laranja gomo por gomo. Depois que terminou, perguntei àquele zombador e perguntou: escuta, essa laranja estava doce? Aí aquela pessoa que zombava tanto dele disse: claro que eu não sei, eu não chupei a laranja, como é que eu vou saber se estava doce? O pregador então falou para ele: então experimente aceitar Jesus na sua vida, para você saber como é bom, porque sem experimentar você não vai saber. E nesse dia, meu querido amigo, você é convidado, experimente, deixe Jesus entrar no seu coração. Seja um louco igual a mim, eu não me importo que me chamem de louco, não. Eu não me importo, não. Se eu sou louco para Jesus. É preferível ser louco para Jesus do que eu ser esperto nesse mundo aí e no final ir para o inferno. É o final. O final daquele que não quer saber de Jesus, escarnece do Evangelho. O final é o fogo eterno. Eu não. Eu busco o céu de glória de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, e que te conceda novas oportunidades para que você fuja
da coordenação da terra. Amém. Não te demores, amigo, porque te delongas assim. Jesus está pronto a salvar-te, não ouvides o seu Benjamim. Veja, veja, tem pedido a Jesus. Veja, veja, tem pedido a Jesus. Ao fitar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, o destino há de ter a tua alma. Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. O dia da salvação é hoje, é esse dia que se chama hoje.